Salmo 23, 3. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. Falar do Salmo 23 é um dos meus preferidos, um dos mais conhecidos. Mas eu quero fixar este devocional no versículo 3. Vamos ler? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pedido do salmista, no caso Davi, refrigera minha alma. Davi, ele foi uma das pessoas que mais mostrou a importância de uma alma restaurada. Há muita negligência da nossa parte. Achamos que é só a nossa vida espiritual, mas Deus nos deu um corpo para cuidarmos, o espírito para nós fortalecermos através da intimidade com Ele e a alma que precisa ser restaurada, curada. E o salmista fala quanto ele no deserto viveu momentos de intensa dor. Quando ele era jovem, ele tinha a dor da rejeição, a dor da omissão da sua família, o desprezo da sua família. E ele viveu essa dor no deserto. Olhando para as ovelhas, talvez ele pensasse: eu cuido das ovelhas, eu amo as ovelhas e elas são animais. Agora, quem cuida de mim? E talvez nesses momentos ele tenha entendido que quem cuidava dele era o Senhor. E ele com certeza sentiu o amor de Deus e foi curado na sua alma. Porque quando nós vemos que o seu pai Jessé o chama para ser ungido por Samuel, a gente não vê um rapaz que chega na sua intensa dor, falando: todo mundo me despreza, agora é o momento da minha vingança, olha só, Deus está me ungindo diante do meu pai e diante dos meus irmãos. Não, ele simplesmente não fala da sua dor, não porque ele está escondendo, mas porque ele se deixava ser curado lá no deserto. Esse pedido de Davi era contínuo, porque depois ele teve a segunda etapa da vida dele no deserto, aonde ele não era mais injustiçado por sua família, mas ele era injustiçado por Saul. Saul tinha um duplo sentido na vida de Davi, primeiro como rei e depois como amigo. Mas eu vou incluir um terceiro ponto: ele também foi seu sogro, então ele era família. E mesmo assim o perseguiu de forma completamente injusta. E nós vemos que Davi, ele não destilava amargura nem ira. Ele se encontrou com Saul e não se vingou. Ele teve 600 homens que o acompanharam e ele não transformou esses homens em homens amargos. Refrigera minha alma, traz descanso para minha alma, alivia a minha dor, cura a minha dor. Foi esse o pedido de Davi, através desse salmo profundo. E eu quero dizer que teve um outro homem de Deus que também pediu. Ele não pediu refrigera minha alma. Mesmo ele não tendo pedido, Deus foi ao encontro desse grande profeta. Em 1 Reis, no capítulo 19, nós encontramos um grande profeta chamado Elias, que venceu 850 profetas de Baal, que viveu provisão miraculosa de Deus. Ele viveu muitos milagres. Mas teve um momento, quando Jezabel ameaçou a sua vida, nesse momento Elias desabou. E olha a oração de Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4, ele se deitou debaixo de um zimbro e ele disse: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deixou-se dormir debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou, viu de perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa, um jarro de água, comeu, bebeu, tornou a dormir, e o anjo do Senhor tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma, porque a sua viagem será longa. O que foi que Elias pediu? Elias pediu para morrer. E Deus atendeu o seu pedido? Não.
Deus entendeu que ele estava falando de dor. Senhor, não aguento mais essa dor, a perseguição, a injustiça, a solidão. E Deus, o que Deus fez? Deus mandou um anjo para que Elias sentisse o cuidado de Deus. Deus mandou pão, Deus mandou água. Tudo isso foi cura para Elias. Peraí, pode ninguém ligar para mim, mas Deus cuida de mim. Isso foi cura. Ele mandou o anjo tocar em Elias. E não foi a primeiro toque, foi só para comer, beber e descansar mais um pouquinho. Olha a cura. Deus não falou, o que você está fazendo aqui? Deus fala depois. Mas nesse momento, Deus não fala, o que você está fazendo aqui? Passou um sermão em Elias. Que coisa feia que você está fazendo. Não, Deus mandou o anjo tocar. Deus deu comida, Deus deu água e Deus deixou ele dormir de novo. Ele precisava ser confortado, consolado. Você está como Elias? Você está triste, se sentindo sozinho, abandonado, injustiçado, acha que é fim de linha? Deus está te tocando agora, dizendo, eu vou refrigerar a sua alma, eu vou restaurar a sua alma, sinta o meu amor, sinta o meu cuidado, eu te dou o que você precisa. Elias precisava de pão, água, não esqueça que ele estava no deserto, ele precisava de pão, água e descanso. E Deus permitiu as três coisas. O que você precisa? Amor, aceitação, consolo, amparo, companhia. Deus te dá tudo isso. Sinta agora a presença de Deus bem aí do seu lado. Depois o anjo tocou uma segunda vez e dessa vez disse, levanta-te. Deus deu força, porque Elias, ele não reclamou, ele não disse que não tinha força. Agora que ele tinha comido, bebido por 2 vezes, tinha descansado, ele tinha força para levantar. Então sim, Deus vai ter uma conversa mais profunda com ele. Refrigera a minha alma. Que esse seja o seu pedido. Mas ele ainda tem o Salmo 23, versículo 3, tem a segunda parte. E a segunda parte do versículo é: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A vereda da justiça são caminhos que Deus determinou para a nossa vida. Deus nunca vai te dar atalho. O caminho de Deus pode ser mais longo, como foi para José, como foi para Daniel, mas é um caminho seguro, é um caminho de vida, é um caminho de cumprimento profético. Deus não vai te levar para caminhos de destruição. O caminho, a vereda da justiça, você vai viver a justiça de Deus em todas as etapas da sua vida. José viveu a justiça de Deus por tudo o que ele viveu, no poço, na prisão, em todos os momentos ruins da sua vida. Falsa acusação. Deus levou José a andar pelas veredas da justiça. A vereda da justiça, às vezes, implica em subir uma montanha, em ter um caminho, como eu disse, um pouquinho mais longo, mas você vai chegar no cumprimento que Deus tem para a sua vida, da promessa que Deus tem para a sua vida. Você vai ver, sim, com certeza, a tua família salva, porque essa é a promessa de Deus, crendo no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. Você verá o cumprimento da promessa. Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério, você verá o cumprimento da promessa de Deus. Enquanto a promessa não se cumpre, é porque ou o que está ao nosso redor não está preparado, ou nós mesmos não estamos preparados. Deus te guia e Deus vai preparando, e no seu tempo perfeito a promessa se cumpre. Então, por amor ao seu nome, o Senhor cumpre a sua promessa em nossa vida. Você está como Elias? Você está como Davi? Precisa que a sua alma seja restaurada? Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos juntos entrar agora neste momento tão precioso, porque Deus quer te ouvir. Senhor, quero te agradecer por este momento em que podemos pedir, Senhor, socorro para um Deus que nos ouve. O Senhor é o Deus que nos ouve. Por isso, nós pedimos como Davi, refrigera a alma daqueles que estão cansados. Em nome de Jesus, limpa o coração da sobrecarga emocional. Conduz com tua voz firme.
Em nome de Jesus, não queremos andar por atalhos, queremos seguir por suas veredas de justiça, não porque merecemos, mas porque o Senhor é fiel. Ensina-nos a confiar, a descansar, a recomeçar com a força que vem de Ti. Não precisamos controlar nada, só precisamos te seguir. Queremos andar junto contigo e que a sombra do Onipotente esteja sendo projetada sobre cada um nesta manhã. A sombra do Onipotente é segurança, a sombra do Onipotente é cura, a sombra do Onipotente tem unção de milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o refrigério na sua alma, levanta-te porque a tua caminhada ainda é longa. Deus te abençoe, até amanhã às 5 horas da manhã no nosso devocional e venha conhecer a área de membros porque tem muitos cursos para você.